Aleluia. Abra comigo o livro de Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Mas antes de nós lermos o texto dessa noite, eu quero que você repita com fé no coração: Jesus está comigo. Mais uma vez, Jesus está comigo. Jesus está com você. Jesus está no seu caminho. Jesus está nos seus dias. Ele está nos seus projetos. Ele está nos seus sonhos. Ele está na sua casa. Ele está com a sua família. Jesus está comigo. Lucas capítulo 18, a partir do versículo 1, fala assim: Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: Faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: Embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: Ouça o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhe digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Amém? Quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? E aqui, talvez Jesus está falando sobre o momento em que Ele virá nos buscar. Mas hoje eu quero que você entenda o seguinte: Jesus está comigo. Jesus vem olhar meu coração. E quando Jesus vem olhar teu coração, Ele tem encontrado fé aí? E eu quero falar hoje também, ou principalmente, a respeito da justiça de Deus. Porque quando nós falamos sobre justiça, o que a gente pensa? Deus fazer justiça. A maioria pensa o quê? Aquela pessoa que me fez mal, nem sabe o que lhe aguarda. Aquela pessoa que falou mal de mim, vai ver só uma coisa: sabor de mel vai ter. Sabor de mel, a vitória. Porque é um pensamento natural e injusto da terra. A justiça, quando aquela pessoa que me fez mal sofrer, aí sim a justiça. E eu quero te falar hoje sobre o que Jesus está falando, o que a Bíblia fala, o que é a justiça de Deus. Porque Jesus fala: por acaso Deus, que se importa com você, não fará justiça na sua vida e depressa? Deus tem pressa em fazer justiça na sua vida. Deus tem pressa em fazer com que a justiça dele chegue na sua vida, na sua necessidade. Mas eu preciso entender o que é a justiça de Deus e como que ela chega na minha vida. Se eu for pensar de uma forma muito natural, e vamos começar por aí para você entender bem o que é justiça. Por exemplo, essa semana eu ouvi um exemplo muito claro e gostei muito desse exemplo. Quem aqui é funcionário? Levanta a mão assim, quem trabalha numa empresa. Muito bem. Você trabalha todos os dias do mês lá, ou tantos dias do mês que te correspondem trabalhar. E no final do mês, o que você espera receber? Um salário? Ou um abraço já é suficiente para você? Você aceita? Trabalha para mim, no final do mês eu te dou um elogio e um abraço. E se eu te der um elogio, um abraço e, não sei, colocar tua foto na parede da empresa? O que você quer? O salário, por quê? Porque é justo. É justo, você trabalhou o mês inteiro e no final do mês ou no começo do próximo, ali no 5º dia útil, você vai receber o pagamento pelas suas horas de trabalho. E se o chefe ou o dono da empresa chegar no final do mês e falar assim: esse mês não vou pagar seu salário. O que isso é?
injusto. Você concorda comigo? Por outro lado, se você aqui, alguém aqui é empresário, dono de empresa, temos aqui alguns empresários, donos de empresa. Você contrata uma pessoa para trabalhar para você. E você vai pagar o salário para ela no final, ali no começo do mês seguinte. O que você espera que essa pessoa faça o mês inteiro? Trabalhe. A pessoa não trabalhou o mês inteiro, faltou, gaseou o trabalho, durante o trabalho ficava conversando lá, não trabalhou nada. Chega no começo do mês, ele vai exigir, eu quero o meu salário. É justo ou é injusto? É injusto. Outro exemplo para você. Você tem uma conta para pagar, conta de luz, Celesc. Daí você não paga a conta. O que acontece? Corta a luz, fica lá no escuro, sem luz. E daí você vai lá na Celesc e fala assim, eu quero que acenda minha luz, porque cortaram minha luz, minha comida vai estragar na geladeira. O que a pessoa lá vai te falar? Paga a conta. Por quê? Você pagar uma conta que você deve é justo ou injusto? É justo. E se você paga a conta de forma certa, o que é justo? Que a empresa forneça o serviço ou forneça a luz. Vamos dizer que lá na minha casa, por exemplo, o meu pai vai pagar a conta. E meu pai pagou a conta e está lá o comprovante. Ia cortar a luz da minha casa, mas a conta está paga. Isso é justo ou é injusto? O que é o justo? É a empresa fornecer. Por quê? Porque a conta tá paga. Então eu vou falar lá na Celesc, olha, eu preciso que você acenda a minha luz. Por quê? Porque o meu pai já pagou a conta. Está aqui o comprovante, a conta está paga. Então o justo é que você forneça o serviço que já está pago. Quem aqui faz compra na internet? Uns estão levantando a mão assim, ó. Levanta assim, ó. Confessa que você faz compra na internet. Um monte de compra na internet. Você foi lá e comprou um tênis pela Netshoes. Escolheu um tênis branco, assim, igual do pastor, assim, ó, branco com bege, coisa mais linda. E de repente chega um tênis azul com amarelo. O que você vai fazer? Pedir de volta, vou falar com a empresa e falar assim, olha, eu paguei por isso, então é isso que eu quero que chegue. Porque o justo é eu receber por aquilo que eu paguei. Ou é justo eu receber pelo serviço que já foi pago. Ou é justo eu receber isso que já foi. Mais exemplo, porque eu quero que isso fique muito claro no seu entendimento. Uma pessoa cometeu um crime. Nós temos leis no Brasil que dizem o que as pessoas precisam pagar em caso que elas cometam crimes variados. Se a pessoa cometeu um crime, o que é justo? Que ela pague a pena de acordo com aquele crime que ela cometeu. Mas depois que ela cumpriu lá anos de prisão, ou depois que ela pagou lá o valor que foi cobrado dela, ou pagou o serviço social, é justo aquela pessoa continuar presa? É justo ela continuar tendo que pagar? É justo ela continuar sendo julgada e condenada? Não. Por quê? Porque já foi pago. Então, existe algo que se chama a justiça. E nós erramos quando pensamos que justiça de Deus é Deus fazer mal para o outro. Isso não é justiça de Deus. A justiça de Deus é quando Jesus Cristo, como foi ministrado aqui, conquistou e pagou o preço necessário. E agora, por meio de Jesus, a justiça de Deus chega até mim. Você está me entendendo? Olha só o que Jesus fala. Ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo eles esperar? Eu digo, Ele lhes fará justiça e lhes fará depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Nesse momento, Jesus ainda estava aqui. Ele estava se preparando. Lembrem, ele foi o cordeiro que chegou lá na cruz do Calvário sem nenhum pecado, sem nenhuma mancha. Ele foi o sacrifício completo e perfeito, porque a conta era muito alta. E Jesus fala assim, vocês estão orando, vocês são povo de Deus. Deus vai fazer justiça para vocês. Espera só um pouquinho, espera mais um pouquinho, porque tem uma obra sendo concluída aqui na terra. Mas quando ela for concluída, a justiça de Deus é derramada sobre vocês. A justiça de Deus chega.
Vejam, eu quero ler só mais um texto com você. Livro de Romanos, capítulo 3, versículo 21. Como é que se manifesta a justiça de Deus? Jesus falou, porventura, quando o Filho do Homem vier, ele encontrará fé? Será que quando Jesus vem, e Jesus está nesse lugar, porque nós declaramos um Jesus que vive e não está morto, então se Jesus vive, ele está presente? Se Jesus vive e falou que onde estiverem 2 ou mais reunidos, ele estaria, então Jesus está presente, porque eu sei que não sou só eu que vim aqui por causa dele, mas alguém aqui veio por causa de Jesus, então ele está presente. Você consegue crer nisso? Jesus está presente, e ele fala, porventura, quando eu for até onde vocês estão, eu vou encontrar fé naquele lugar? Porque Romanos capítulo 3, versículo 21 fala, agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independentemente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus, mediante o quê? A fé. Em quê? Para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Como que se manifesta? Qual é a fé que Jesus vem procurar quando ele chega num lugar? A fé nele. Não é a fé em você mesmo, porque todos nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. O nosso pecado já nos desqualificou de arrancada, de pagar ou merecer alguma coisa da parte de Deus. Então, justiça de Deus não vem por causa do meu merecimento. A justiça de Deus se manifesta na minha vida por causa da minha fé em Jesus Cristo. A minha fé nele, a minha fé no que ele fez, a minha fé no poder dele. E lembram dos exemplos que eu dei a respeito de justiça? Existiam contas a serem pagas, existiam serviços que poderiam ser prestados, existiam bens que poderíamos receber, mas estavam impedidos porque não estavam pagos. Se eu chegasse diante de Deus e falasse, e aí, Celeste, cortaram a minha luz, a Celeste ia falar, então paga a tua conta. Se eu chegasse diante de Deus e falasse, Deus, cura a minha enfermidade, Deus falaria, mas você não pagou essa conta, existia uma conta a ser paga e que eu não poderia pagar. Jesus Cristo pagou toda a conta. E é por causa da justiça feita por Jesus, alcançada por Jesus, que eu alcanço o que vem de Deus. Existe algo que eu necessito, a cura para uma enfermidade. Veja, o que acontece? Quando eu estou sentindo uma dor no meu corpo, algo está errado em mim. Eu posso simplesmente aceitar, como se fosse assim, eu paguei essa conta, já que estamos falando da conta de luz. Eu paguei a conta de luz. Está lá o comprovante no meu celular. E daí cortam a minha luz. E eu vou falar assim, fazer o quê? Fazer o quê? Vai estragar a comida, fazer o quê? Vou ficar sem luz. Mas você pagou, está lá o comprovante, você tem um comprovante do pagamento. O que você vai fazer, irmão? Eu vou exigir. Vou ligar lá e falar assim, escuta aqui, está errado. Resolve isso aí, porque isso aqui já está pago. É como se Jesus pagasse uma conta e te mandasse lá na tua casa um comprovante. Está aqui o comprovante. Está aqui o comprovante de tudo que Ele te falou, de tudo que Ele te fez. Está aqui, está lá na tua casa o comprovante, está na tua mão o comprovante. Está com você o comprovante de que Jesus, Ele pagou por isso que você precisa. Se eu não entender que a justiça de Deus vem por meio de Jesus, eu continuo sem receber nada na minha vida. Eu continuo sofrendo sem necessidade. Com a conta já paga, eu fico sem receber aquilo que já é meu. Jesus Cristo foi lá e pagou uma conta com seu sangue derramado. Ele pagou a conta e falou aqui, está aqui. Eu paguei toda a enfermidade, todo o mal no corpo, toda a dor, toda a doença. Eu paguei, está aqui. Agora eles podem vir em qualquer momento e pegar, porque a justiça de Deus é que os seus filhos sejam curados. Jesus Cristo pagou, Ele falou por várias vezes. Eu digo isso para que vocês tenham alegria completa.
Então, quando você está se sentindo triste, abatido, magoado, depressivo, o que é isso? É justiça ou injustiça? É o quê? É justo que você esteja triste? Sim ou não? É injustiça. Se eu estou me sentindo triste, desanimado, frustrado, e eu entendo que Jesus Cristo me deu a alegria da salvação, eu falo, o que está acontecendo comigo é injusto. E a justiça de Deus vem para mim por causa da minha fé. Jesus, eu tenho fé. O Senhor já alcançou essa justiça. Então eu não aceito a tristeza no meu coração. Eu não aceito essa depressão. Esse mal hoje tem que sair daqui. Porque a justiça de Deus para mim é o quê? A alegria. Gente, é justo que os casais vivam em discórdia e briga? Justo ou não? É claro que não. É claro que não, briga dentro de casa, gritaria, problema sem fim, não é justo. Por quê? Porque a palavra de Deus fala a respeito do lar de paz. Ele fala sobre os benefícios, sobre as coisas maravilhosas que Deus faz quando um homem e uma mulher se unem diante de Deus e se tornam uma só carne. Agora, quando a sua casa vira um lugar, um campo de batalha, e você entende o que aconteceu quando Jesus pagou a conta, isso é injusto. É injusto que a minha casa esteja padecendo. É injusto, gente, justo ou injusto que você esteja vivendo em miséria? É justo? Não, é justo. Eu estou vivendo lá miserável, não tenho dinheiro para comer, estou andando com roupa furada. Justo, tá certo, eu tenho que aceitar. É ou não é? É claro que não, por quê? Porque a palavra de Deus nos fala, né? A palavra de Deus nos fala que Ele é fiel para suprir algumas necessidades. Todas as nossas necessidades. Qual que é a tua necessidade? Deus é fiel para suprir todas elas. E não te deixar faltar nada. Fazer bênçãos correrem atrás de você. Você consegue entender o que é justiça de Deus? É Deus vir depressa em teu favor e cumprir o que a palavra dele fala sobre você. Não porque eu mereço, porque a palavra diz todos nós pecamos. Eu pequei, eu não mereço. Você pecou, não merece. Errou, falhou, não merece. Mas Jesus não. Jesus pagou a conta e me mandou um comprovantezinho. Eu posso chegar diante de Deus e falar: Senhor, prospera a minha família, prospera os meus negócios. Senhor, abençoa as minhas vendas, manda cliente para mim. Por quê? Porque a justiça do Senhor sobre mim é que eu prospere. A justiça do Senhor sobre mim é que eu seja feliz. A justiça do Senhor sobre mim é que eu viva em paz. A justiça do Senhor sobre mim é que quando eu pregar o Evangelho e colocar as mãos sobre os enfermos, eles serão o quê? E o que mais? Os sinais nos acompanharão. Quando nós formos e pregar o Evangelho, falaremos novas línguas. E se eu beber algum veneno mortal, não me fará mal. O que falta para nós como povo de Deus é entender que a justiça de Deus foi derramada sobre nós em Jesus Cristo. Uma justiça que vem da fé. Uma justiça que vem porque eu tenho fé que Jesus fez o que era necessário e Ele é suficiente. Se Jesus não fosse suficiente, Ele teria que vir de novo e morrer de novo. Mas isso é necessário? Não. A palavra fala que o sacrifício dele foi único e suficiente. De uma vez por todas, toda a conta foi paga. Tudo que era necessário para que nós acessássemos as coisas de Deus foram pagas em Jesus. Eu só preciso ter fé. Eu não preciso andar essa igreja inteira de joelho. Eu não preciso agora vender tudo que eu tenho e entregar para uma pessoa. Não, Ele não está te pedindo nada disso. Ele não está te pedindo para fazer uma greve de alimento, ficar em jejum por 40 dias. Talvez se Ele estiver te pedindo, faça. Mas Ele não está pedindo em geral. O que Ele está pedindo? Creia em Jesus. O que Ele está falando? Porventura. Jesus falando, porventura. Quando eu for onde vocês estão, eu vou encontrar fé? Quando eu for onde vocês estão reunidos, vocês vão crer em mim? Vocês vão entender que a justiça de Deus vem depressa para aqueles que creem em Jesus? Isso é necessário.
Qual é a tua necessidade? A justiça de Deus se manifesta pela fé em Jesus Cristo. A justiça de Deus é fazer chegar até você tudo que Ele prometeu por causa de Jesus. Crescimento na sua carreira, você precisa mudar, você precisa crescer, você precisa de portas abertas. O que você precisa, meu irmão? Eu preciso de uma casa para morar, eu preciso de alguma coisa para os meus filhos, eu preciso que os meus filhos cresçam, estudem numa boa escola, eu preciso que o meu coração seja transformado porque eu ando triste, magoado. A gente espera tanto justiça daquela assim, eu espero que o outro sofra do jeito que eu sofri, ou que ele sofra mais do que eu sofri. Mas Deus está te falando, esquece aquilo lá, porque a minha justiça para você vai acontecer. O bem que Deus tem para você vem quando você crê em Jesus. Quando você crê em Jesus. Já vi muitos casos de bênçãos grandiosas que chegaram para homens e mulheres que simplesmente permaneceram crendo em Jesus. E oraram ao Senhor, falando, eu vou receber, porque Jesus me prometeu e Jesus pagou a conta e Jesus me garantiu. Algum tempo atrás eu orei com um homem que falou, olha, essa pessoa está me devendo. Algumas vezes já vi casos assim, essa pessoa está me devendo e eu preciso que me pague a conta. Eu falei, você não precisa que essa pessoa te pague a conta, você precisa que esse valor chegue até você. E se Deus te mandar esse valor por outro meio, você é capaz de perdoar essa pessoa e deixar para lá? Porque justiça vem de Deus. Justiça de Deus não é o mal dos outros, justiça de Deus é o bem sobre você. Justiça de Deus é quando aquilo que você precisa chega na sua vida. Justiça de Deus não é você gastar tudo que tem e tentando solucionar o problema. Justiça de Deus é quando Ele te abençoa de alguma forma. Só chega para você. E você começa a viver acima daquela necessidade de agradar ou brigar com outras pessoas. Você vive fé em Jesus. E quando Jesus vem no culto, Ele te encontra. Ele encontra o seu coração crendo nele. E falando, essa mensagem aí que esse pastor está pregando é para mim. Eu fui perdoado pela fé em Jesus. Ele me perdoou de todos os meus pecados, porque Jesus pagou essa conta. Ele curou as minhas enfermidades, mas eu ainda estou sentindo, se eu mexo aqui eu ainda sinto. A sua fé vai falando, Jesus pagou essa conta. Injustiça pode sair agora aqui do meu corpo, porque isso aqui é injusto, essa dor é injusta. E eu não vou viver ela. Justiça de Deus é cura sobre o seu povo. Justiça de Deus é libertação sobre a sua igreja. Opressão, prisão emocional é justo. Que Deus te olhe e vira assim, estou vendo lá meu filho preso, sofrendo, oprimido. É justo ou é injusto? É injusto. Então Deus vem depressa em teu socorro, porque a justiça dele é que você tenha um coração livre, é que você tenha uma vida feliz, é que você viva o bem dessa terra, é que você desfrute de todos os teus dias, até que Jesus te chame, como falou o pastor. Até que Jesus chame o teu nome e leve você. Você fala, eu combati o bom combate, eu vivi, eu guardei a fé, eu vivi até o final, tudo que Deus tinha para mim, porque eu simplesmente criei em Jesus. A minha fé estava firmada em Jesus Cristo. E a minha família foi transformada. E eu vivi milagres todos os dias. E toda a enfermidade do meu corpo desapareceu. E eu vivi portas abertas, bênçãos sem medidas. No meio da tribulação, eu vi Deus comigo. No meio da dificuldade, Ele consolou meu coração. Porque não é que Deus vai tirar a luta da tua vida, mas Ele vai fazer chegar bênção para você no meio da luta. Ele vai fazer chegar força para você no meio da batalha. Ele vai te sustentar no meio da tempestade. Deus é fiel para fazer justiça depressa chegar na tua vida. Se eu entendo isso, eu vivo as bênçãos de Deus. Se eu esqueço disso, eu simplesmente aceito aquela conta que já estava paga, mas eu estou lá vivendo sem luz, vivendo dificuldade, vivendo necessidade, por uma conta que já tinha sido paga. O mercado lá, o banquete todo já estava pago. Já era só você ir lá e pegar e falar assim, escuta, galera, me tragam aqui, porque já está pago. A Bíblia fala que anjos servem para quê? Anjo faz o quê?
Anjos servem os escolhidos. Anjos estão disponíveis para quê? Para fazer a tua vontade? É claro que não, para fazer a vontade de Deus. Para fazer a vontade de Deus para você. É como se fosse lá o depósito celestial. Tudo que você precisa está naquele depósito. E os anjos lá com os coletinhos deles, assim, ó, com as faixinhas amarelas, prontos para carregar lá tudo para você. E você simplesmente está aqui na terra, aceitando todo o mal que está vivendo. Não, a igreja não pode parar. A igreja não retrocede. A igreja não aceita o mal. A nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra as pessoas que se levantam contra nós. A nossa luta é contra o mal, contra o principado, a potestade que sopra no teu ouvido que você não vai vencer. Mas você diz, eu vou vencer. A vitória está sobre mim no poderoso nome de Jesus. Eu vou vencer, a minha empresa vai crescer, a minha empresa vai prosperar. E o que acontece? Eu imagino os anjos que estão lá esperando o carregamento no céu. Ele fala, a vitória que ela crê? É vitória, crescimento da empresa que eles creem? Então cadê a caixa aqui? Traz aí anjo aí do armazém, traz a caixa da vitória, traz a caixa aí do crescimento dos novos clientes, coloca na empilhadeira, vamos levar lá para o Gui e para a Duda, para a empresa deles que vai crescer. E daí ele derrama sobre a vida deles aquelas caixas de crescimento e de vitória. E eles começam a prosperar, começa a vir cliente, começa a crescer. Daí no próximo mês uns clientes foram embora e eles vão chorar. Ah, Senhor, por que eu estou sofrendo tanto? E lá os anjos do armazém olhando e falando assim, é sério que eu estou vendo? Então vamos ficar aqui esperando alguma coisa acontecer. Até que eles vêm num culto de poder. Até que eles vêm num culto onde a palavra de Deus é ministrada e falam, o quê? A gente está perdendo tempo, porque Jesus pagou a conta. Vamos acreditar, vamos crer que Jesus é poderoso e crer que o que Ele prometeu vai acontecer. A vitória, o crescimento, a prosperidade, a porta aberta, o conhecimento, a sabedoria, a transformação no meu casamento. Por que você vai aceitar? Não está bom o casamento, não está bom dentro de casa? Ah, vou aceitar. Meu filho, de certo, vai ser assim para sempre. Meu marido vai ser assim para sempre. A minha esposa, de certo, cresceu assim, vai ser sempre assim. Cadê? Jesus vem no lugar. E olha, cadê a fé? Se a fé está aí. Não, Senhor, o Senhor prometeu. Eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Eu vou ver o meu marido servindo ao Senhor. Eu vou ver minha esposa adorando ao Senhor. Eu vou ver os meus filhos ajoelhados no quarto deles, clamando o nome do Senhor, orando pela nossa casa. Eu vou ver as coisas acontecendo. Eu vou ver, porque o Senhor Jesus prometeu bênção sobre a minha família. Então é bênção que a minha família vai ter. E Ele chega no lugar, Jesus, encontra a fé. Eles chamam o pessoal, anjos, tragam a cura para esse homem, essa mulher que não aceita a injustiça de estar sofrendo, mas aceita a justiça de receber a cura, o alívio sobre a enfermidade, o alívio sobre o mal. Não se manifestou ainda, não interessa. Eu vou continuar clamando dia e noite e a justiça do Senhor chegará, porque Deus vai fazer justiça sobre os seus filhos e depressa. A justiça que foi paga por Jesus, a fé em Jesus manifesta toda a justiça de Deus sobre mim e sobre você. Lembrem disso. A conta foi paga. O banquete foi servido. Os anjos estão à disposição para servir a Deus. Mas se você não crê, se a tua boca professa uma palavra diferente, de incredulidade, de medo, de derrota, de tristeza, eu vou aceitar. Veja, pode ser que você esteja passando por um momento difícil, por uma luta ou uma injustiça. Identifica aí na tua vida. O que é injustiça? O que é injustiça? Vamos praticar. Pensa em uma coisa só, porque pode ser que a tua vida esteja virada do cabeça para baixo. Está tudo errado. Mas pensa em uma coisa, fala assim, Senhor, eu sei que isso é injusto. A dor que eu estou sentindo, eu entendi, é injusto. Porque a Bíblia fala que Jesus levou sobre si a enfermidade. A Bíblia fala que onde Jesus passava, Ele curava. Isso é justiça. Então a dor que eu estou sentindo não é justiça. Senhor Jesus, eu ando aflito pela situação financeira que nós estamos enfrentando. Mas eu entendi hoje que é injustiça que eu esteja padecendo necessidade.
E eu preciso da sua justiça agindo hoje na minha vida. Senhor, eu entendi que é injusto eu viver tristeza, eu viver assim tão mal, tão oprimido, tão para baixo. Senhor, eu não sei o que é essa tristeza. Pode ser pelas lutas que se levantam, pode ser algo até mesmo no meu corpo que está errado. Não importa. A justiça é eu viver a alegria e paz. Eu não sei o que o Senhor vai fazer. Eu não sei se o Senhor vai mandar acalmar a tempestade. Eu não sei se o Senhor vai mudar alguma coisa que está no meu corpo. Às vezes hormônios, às vezes cansaço extremo. Eu não sei. Eu não sei o que o Senhor vai fazer. Eu só sei que a tua justiça chega na minha vida, tirando toda a tristeza e colocando a tua alegria. É isso, meu irmão. É assim que nós precisamos andar todos os dias. A justiça de Deus se manifesta. Ele quer fazer justiça. Nós somos justificados gratuitamente por meio da redenção, por meio da fé que nós temos em Jesus Cristo. Tem algo na tua vida que você precisa que a justiça de Deus haja depressa na tua vida? Quem tem? Eu tenho. Coisas que eu preciso. Jesus, vai lá nessa necessidade. Jesus, alcança essa pessoa da minha família. Jesus, mas eu não vou duvidar. Eu não vou duvidar. É a tua palavra e não é por causa de mim. Não é porque eu venho na igreja. Não é porque eu deixo de vir na igreja. Não é pelo que eu faço. Você entende? Quem está me entendendo? É por causa de Jesus que os teus filhos são resgatados. É por causa de Jesus que a tua família, a tua casa vive em paz. É por causa de Jesus que o teu ministério cresce. E quando você fala em nome dele, as coisas acontecem. Pessoas se convertem. Quem já teve experiência de falar de Jesus no trabalho, para um amigo, e ser resposta para uma pessoa? Quem já teve essa experiência? Não é, meu irmão, porque você fala bonito, sinto muito. Não é porque você tem palavras de sabedoria. É porque Jesus estava com você. E porque Jesus manifestou justiça, fazendo essa palavra chegar para outra pessoa. Quando eu entendo que existe alguém por trás de mim, bancando, pagando, sustentando, a minha vida fica mais leve. Eu posso ser feliz. Eu posso simplesmente trabalhar crendo que Ele que me sustenta. Eu posso simplesmente estudar, me dedicar, sabendo que é Ele que vai abrir a porta ali na frente. Sabendo que é Ele que vai estar comigo quando eu cumprir o meu chamado, o meu ministério. As coisas vão acontecer. Eu vou às vezes sentir alguma enfermidade, posso até sentir. Mas eu posso orar e receber um milagre na minha vida, todos os dias. Amém? Se coloque de pé. E se você escolheu, quem aqui identificou e pensou em uma coisa que precisa da justiça de Deus agindo? Você conseguiu fazer esse exercício? Então agora eu quero que você permaneça com a sua mão levantada, como um ato de fé, falando assim: agora, aqui eu estou. Anjos do Senhor que foram designados para servir aqueles que são herdeiros da salvação. Eu sou herdeira da salvação. Eu sou alvo do amor de Cristo. Jesus está comigo. Ele está nesse lugar. E nessa noite Ele acha uma fé no meu coração de que a justiça de Deus virá sobre mim. Se é uma enfermidade que está te atormentando e é uma cura que você precisa, comece a declarar cura sobre a sua vida. Veja, eu vou orar por você e eu tenho fé que você vai receber a sua resposta. Mas você pode ter fé e essa prática é porque amanhã eu não vou estar com você. Você vai orar lá no teu trabalho. Você vai orar para a porta se abrir. Você vai orar pela sua família e você vai receber o seu milagre. Porque a justiça de Deus é derramada. Com a sua mão levantada, comece a declarar qual é a justiça. Não fala do problema, fala da justiça. Não fala do mal que te atormenta, fala da resposta que você está recebendo hoje. Fala do milagre que está chegando sobre você. Fala da cura que está te alcançando hoje. Creia que Jesus está te tocando. E eu quero convidar os pastores
missionários ou qualquer ministro que tenha fé suficiente em Jesus para manifestar o poder dele nessa noite, que simplesmente imponham as mãos, porque a tua palavra hoje de fé em Jesus vai trazer milagre para você. Enquanto isso, você adora e fala com Deus. Irmão, insista, ainda não é o fim. A sua fé, mesmo fraca, ela é forte, destrói muralhas. Ponha os olhos no Senhor Jesus. Receba a bênção e a sua luz. Você vai ver, você vai vencer. Na unção de Deus e no seu poder. Um crente cheio da unção manda a glória pra cima e recebe poder. Ele passa o mar vermelho e sai do lado de lá. Ele expulsa os demônios, faz o inferno tremer. Ele louva a Deus na cova, faz leão dormir. Ele ora no holocausto, o fogo vai cair. Quando está no deserto, Deus envia o maná. Se vier o Jordão, o rio vai abrir. E se não abrir, vai passar por cima das águas. Na unção de Deus, ponha os olhos no Senhor Jesus. Receba a bênção e a sua luz. Você vai ver, você vai vencer. Na unção de Deus e no seu poder. O crente cheio da unção manda a glória pra cima e recebe poder. Ele passa o mar vermelho, sai do lado de lá. Ele expulsa os demônios, faz o inferno tremer. Ele louva a Deus na cova, faz leão dormir. Ele ora no holocausto, o fogo vai cair. Quando está no deserto, Deus envia o maná. Se vier o Jordão, o rio vai abrir. E se não abrir, vai passar por cima das águas. Na unção de Deus. Justiça de Deus que se manifesta aqui nessa noite, nesse lugar. Existe alguém aqui que nesse momento está sentindo dor? Levanta a mão bem alto para eu te ver se você está sentindo dor. Aqui, e põe as mãos sobre a irmã aqui a irmã Ana também. Alguém põe as mãos sobre elas, mais alguém lá atrás, lá. Ministros, cheguem lá perto e põem as mãos sobre elas.
Vai ter alguém aí, um homem ou uma mulher de Deus perto de você, impondo as mãos. Mais alguém com dor, levanta a mão. Lá, todo mundo que está com a mão levantada, eu quero alguém lá perto dessas pessoas. Aqui, gente, aqui no meio, o Ivan tá ali perto. Vem ali, o Jefferson tá na frente da senhora, põe as mãos ali sobre ela, alguém. Toda dor agora vai sumir. Toda dor agora vai desaparecer. No nome poderoso de Jesus, a sua palavra, Senhor, foi ministrada. Nenhum mal nós aceitamos agora, nenhuma enfermidade no meio do teu povo. Sim, o Senhor levou sobre si toda a dor e toda a enfermidade. Por isso, no nome de Jesus Cristo Todo-Poderoso, nós damos uma ordem: dor, saia daí agora. Justiça de Deus se estabeleça nesse momento sobre a vida desses homens e mulheres que estão aqui. Dor, nesse momento, cesse agora. Desapareça onde for a raiz do teu mal. Vá embora, seja destruído agora. Dor, desapareça. O Senhor Jesus já pagou essa conta. E toda dor que está sobre o nosso corpo é injustiça. E nós nos levantamos agora sobre a dor e sobre a enfermidade. E ordenamos, desapareça agora. Pelo poderoso nome de Jesus. Fique curado aí onde você está. Seja curado no poderoso nome de Jesus. Amém? Agora faça o que você não podia fazer. Quem estava com dor aí, vai levantando. Quem estava com dor, vai mexendo aí onde estava com dor, porque o Senhor Jesus tocou agora. E quem pode já dar o testemunho que estava sentindo dor e não está mais sentindo dor, só levanta a mão para eu ver. Está recebendo. Tem gente lá atrás recebendo. Jesus te curou. Jesus te curou. Curada. Dor onde? Nas costas? No ombro? Sabia? Jesus está tocando em ombro aqui hoje. Passou a dor. Não conseguia fazer isso antes? Olha lá. Vem aqui mais pra frente aqui, ó, para a igreja te ver. Você não conseguia, dona Ana, olha lá. Tá alcançando agora aí, ó. Glória a Deus. Curada. Curada, irmã. Onde que era a dor? Tornozelo? Passou a dor? Não volta mais, em nome de Jesus. Onde mais? Que estava sentindo dor e não tá mais. Mais alguém lá atrás também? Tava sentindo dor, irmão? E agora desapareceu? Louvado seja o nome do Senhor por isso. Nunca mais volta essa dor sobre você. Nunca mais. E o mesmo Deus que cumpre a sua justiça depressa, arrancando toda a dor. Duda, tava com torcicolo, ainda tá com torcicolo? Não tá com torcicolo. Não vai voltar também mais torcicolo. O mesmo Deus que age depressa e tira a dor, é o mesmo Deus que arranca medo, angústia, depressão. Você crê? Porque é justo da parte de Deus que os seus filhos sejam felizes. Felizes sobre a terra, livres e em paz. Então, se alguém aqui entrou aqui nessa noite com seu coração preocupado, com medo, talvez você orou aqui hoje falando assim: Deus, eu sou inseguro, eu sou muito tímido, mas hoje eu quero ser diferente. Ou se você entrou aqui com seu coração deprimido, coloca a mão aí sobre o seu coração. Eu não vou pedir para você levantar, porque eu não vou te expor, eu só quero que você seja sincero com Deus. Senhor, vai até essas pessoas agora, arrancando todo o mal lá da raiz agora, lá da fonte da alma, lá de onde brotam os sentimentos, pensamentos de Satanás que entraram lá, ideias, conceitos humanos que entraram lá e levam essa pessoa a chorar sem necessidade ou sem nenhuma razão, levam ela a ter pensamentos maus, pensamentos de morte, pensamentos de frustração, miséria, derrota. Eu te repreendo, voz do inferno, no poderoso nome de Jesus. Eu te repreendo, voz do medo, em nome de Jesus.
Porque o Senhor diz aos seus filhos: sejam corajosos, fortes, valentes, porque eu vou estar com vocês. Essa é a voz que vai estar no nosso coração. Essa é a justiça de Deus. Coragem, vitória, certeza da salvação, certeza da alegria. Por isso eu declaro sobre a tua vida agora, aí onde você está, comece a receber a alegria do Senhor. Comece a perceber aquele mal dentro de você se dissipando e saindo. E uma paz que você não entende, agora começa a invadir o seu interior. Certeza de algo novo que chegou sobre a sua vida. E você fica livre hoje, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém? Tem alguém aqui que estava se sentindo meio mal quando entrou e já está se sentindo melhor? Alguém aqui? Todo mundo já estava 100%. Olha lá, ó. Ali, uma irmã. Tá melhor, irmã? Paz de Deus sobre a tua vida. Tem mais gente que recebeu o poder de Deus. Agora, não dá tempo de orar por todas as coisas. O mesmo Deus que age depressa, tirando a enfermidade. O mesmo Deus que age depressa, tirando a tristeza, a aflição. É o mesmo Deus que age depressa na tua vida financeira. É o mesmo Deus que age depressa lá na tua casa, lá no teu casamento, lá onde você está, nos seus dias, no seu ministério. É o mesmo poder, é o mesmo Deus, é a mesma justiça, é o mesmo céu se movendo sobre você. Creia em Jesus, busque, clame a Ele, e é certo que a justiça de Deus se manifestará depressa sobre a sua vida. Amém? Seja abençoado por essa palavra. Que as bênçãos do Senhor te alcancem nos próximos dias. Que as respostas que você veio buscar sejam encontradas e o Senhor te dê revelações, direções, provisões, portas abertas, curas de enfermidade, transformações de pensamento. Toda a justiça de Deus seja derramada sobre o povo que se reúne nessa noite, sobre os corações que creem em Jesus. Seja manifesto o poder de Deus na tua vida.